Meus amados, esse é o momento que nós vamos nos dedicar na santa, na bendita, na sagrada palavra do Senhor. Sim, a palavra de Deus para os nossos corações. E o tema para a nossa meditação de hoje pela manhã é Pai, um homem de exemplo. E eu quero ler com você um texto que certamente você conhece, que está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, dos versículos 21 ao 24, e depois no mesmo capítulo 5, 32 ao 42, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perante ele. Então chegou um dos chefes da sinagoga chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe rogava com muita insistência: minha filha está prestes a morrer, rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que ela seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Verso 35, quando ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda está incomodando o mestre? Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Nós vamos recobrar outros versículos até o versículo 42, mas eu quero parar aqui no versículo 37 para o início da nossa meditação. E como você percebeu pelo tema, hoje nós vamos referenciar esse dia mais do que especial, o Dia dos Pais. E a prerrogativa da paternidade é algo sublime, sim, um presente de Deus. Assim estamos hoje homenageando os afortunados pelo Senhor, os nossos pais. E nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês, pais da PIB Foz e todos aqueles que nos acompanham neste culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vocês são preciosos, sim, vocês que são pais de sangue ou que se fizeram pais de coração, são bênçãos do Senhor na vida dos seus filhos. Por isso, parabéns para vocês. E meus amados, como é importante o papel de um pai na vida da sua família. Sim, digo aquele pai que assume o protagonismo de sua função paterna. Pai é ser mais do que alguém que só é apenas um genitor, é ser mais do que um ofertante de uma semente para ser germinada no útero feminino. Para isso basta ser homem, pois todos os homens têm os equipamentos necessários para essa oferta. Porém, nem todos estão dispostos a exercer essa função de maiúscula importância. Portanto, a esses não podemos chamá-los de pais. Sabemos que no curso da história, por exemplo, o papel do pai ou o papel dos pais foi alterado de tempos em tempos. Em alguns momentos, os pais eram possuidores dos seus filhos, verdadeiros proprietários, com a prerrogativa inclusive de vendê-los. Depois, esse pai espadaúdo, forte, estilo John Wayne, se tornou apenas um mantenedor financeiro. E todas as outras prerrogativas cabiam à sua mãe, ou à mãe dessa criança. A educação, o carinho, os cuidados com a saúde, enfim, a responsabilidade de criá-los era da mãe. Porém, hoje vivemos uma outra realidade, onde a presença dos pais se torna cada vez mais solicitada. No contexto que estamos vivendo, o pai proprietário já não é mais bem-vindo. O pai apenas mantenedor e ausente também não exercerá o seu papel com qualidade na vida dos seus filhos. Irmãos, o mundo mudou e agora a maior de todas as exigências é que o pai esteja presente. E isso é muito interessante, pois embora ainda haja necessidade da manutenção e do sustento financeiro, mas o maior grito da alma dos filhos é a presença dos seus pais, o toque, o carinho, o olhar, seja aprovando determinado feito ou mesmo sinalizando ao contrário, mas isso só é possível se houver aproximação. A maior necessidade dos filhos, meus irmãos, é a verdadeira baliza que é emitida pelos pais. E aqui eu estou, de fato, especificamente me referindo à figura paterna mesmo. Sim, pois o papel de fundamental importância na vida dos filhos é o papel do pai. Esse papel é estruturante na vida daqueles que o Senhor deu como presente os seus filhos. E a ausência dessa figura, seja física ou emocionalmente, pode causar marcas indeléveis na vida de uma criança. Isso poderá ficar circunscrito no seu psiquismo o resto da sua vida. Certamente você conhece pessoas que tiveram mazelas pela falta ou pela ausência da figura paterna. Por isso,
peca e engana-se profundamente aqueles que subestimam a sua influência na vida dos seus filhos. Queira ou não, mas você, homem, está sempre influenciando os seus filhos e às vezes outras crianças que estão ao seu redor pela sua conduta. Por isso é tão importante ter uma conduta salutar. Os pais mais bem-sucedidos, e percebam que eu falei, pais mais bem-sucedidos e não perfeitos, são aqueles que decidiram ser presentes e atuantes e acolhedores e, sobretudo, verdadeiros exemplos na vida dos seus filhos. E também, meu irmão e minha irmã, não se enganem pensando que você, pai, pode compartimentalizar a sua vida. Ou seja, nesta área eu vou ser o mais probo possível. Nesta outra, eu não tenho problema de levar de qualquer maneira, pois essa outra área não tem muito valor. Já nesta eu preciso ser ou mostrar a pureza, a santidade, coisa dessa natureza. Saibam de uma coisa, eles sempre estarão de olho. Sim, eles observam quando você ora. E por que ora? Quando dirige a sua família para isso, quando mostra a sua segurança e se refere à confiança de fato no Deus de toda graça, de toda bondade para a resolução dos seus conflitos. Eles estão de olho em como você se comporta quanto à leitura da palavra de Deus, se ela é ou não é importante para você. Também percebem se você é fiel ou não ao Senhor. Você não precisa nem falar nada. Eles estão de olho no seu comportamento. E pasmem, até no comportamento que você, pai, tem no templo enquanto está cultuando ao Senhor. É verdade, eles estão de olho para ver se o pai deles está de fato cultuando a Deus ou está mais devotado às informações mais importantes, por exemplo, constantes nos smartphones e coisas dessa natureza. Meus irmãos, saiba, os seus filhos estão de olho e a sua honestidade vai vazar para eles. A sua responsabilidade nos compromissos e até a sua pontualidade vai fazer diferença na vida deles. Sim, poderá ser uma marca na vida dos seus filhos. Por isso, pai, se o seu filho for menino, ele vai aprender com você como ser homem, como se postar diante das demandas da vida. Vai aprender com você como tratar as mulheres, pois ele está de olho em como você trata a mãe deles, que é a sua esposa. Se for menina, ela vai ver em você o homem que honra a sua mulher, isto é, a sua mãe. A imagem de homem que ela vai carregar por toda a vida dela vai ser construída a partir do que ela vê em você. Isso para o bem e também para o mal. Quantas meninas sofrem por não ter uma marca adequada de homem em suas vidas? Daí, algum pai poderia dizer para mim: pastor, poxa vida, mas o senhor não disse que hoje era um dia de homenagens e está jogando todo esse peso sobre nós? Não, meu amado, isso não é peso, e sim um grande privilégio que Deus deu a você. Deus investiu você dessa liderança em seu lar. Efésios capítulo 5, do versículo 21 ao 28, depois capítulo 6, do 1 ao 4, vai dizer exatamente isto. E quando você transfere a qualquer outra pessoa, por exemplo, a sua mulher, ou qualquer outra pessoa, ou instituição, essa prerrogativa, você está pecando. É muito triste quando nós vemos mulheres tomando as prerrogativas que são dos homens. Meu amado, Ele te constituiu para ser sacerdote da tua casa, aquele que vai abençoar a sua família na liderança vinda de Deus. E hoje, de fato hoje, eu quero estudar com você sobre a história de um homem que elevou o papel de pai ao grau superlativo. Eu quero falar da história de Jairo, um pai com P maiúsculo. A maioria dos irmãos, naturalmente, conhecem essa história deste homem e também da sua filha, que estava doente, prestes à morte. Provavelmente, esse homem que nós lemos aqui, ele procurou a cura para sua filha em todos os lugares, incluindo as clínicas médicas de toda a cidade e também a própria religião, da qual ele era um dos representantes. Mas não obteve êxito e a sua filha estava à beira da morte. Mas o mais lindo dessa história não é a busca desesperada de um pai para curar a sua filha moribunda. Por si só, isso já mostraria o seu grande amor pela sua filha. Mas essa história nos mostra muito mais do que um pai procurando a cura para a sua filha. Essa história mostra o coração de um homem que creu plenamente no poder de Jesus para entrar em sua casa, na sua família, restaurar a saúde da sua filha e também a saúde da sua casa. Ele creu e
não somente creu, ele obedeceu a palavra de Jesus. Meus irmãos, é muito interessante como alguns de nós até cremos em Deus, cremos em sua palavra, mas na hora da obediência em fé, nós claudicamos, nós desistimos e regredimos. Jairo não. A despeito de tudo o que ele tinha e poderia neste momento estar abrindo mão, ele não desistiu. Ele estava decidido a deixar Jesus entrar em sua casa e restaurar não só a saúde da sua filha, mas também toda a sua família. Você está disposto a abrir mão de tudo e deixar Jesus entrar na sua história e restaurar a sua família? Então vamos ver aqui com esse pai o que ele pode nos ensinar hoje pela manhã. E a primeira coisa que nós podemos depreender do texto, nós lemos aí no verso 22, na parte A, é a sua apresentação. E é interessante que ele não se apresenta, o texto que o apresenta, dizendo que Jairo era um líder da sinagoga. Bom, esse verso mostra que Jairo de fato era um homem de destaque naquele contexto. Ele era um dos principais da sinagoga. Em outras palavras, ele era responsável pelos cultos. Ele estava diretamente ligado à liderança religiosa em Israel. E se vocês se lembram, o líder religioso em Israel era alguém muito influente, pois as palavras desses líderes eram quase lei. Aliás, eles também eram uma espécie de legisladores. Então, era um homem de destaque. Pense nisso, um homem que atingiu o posto mais alto da sua carreira, reconhecido por todos, onde ele entrava, as pessoas se levantavam em sinal de reverência, provavelmente também era um homem rico, ele tinha tudo ao seu favor. Mas eu não sei de você, mas talvez você já tenha passado por situações de plena esqualidez emocional, que é quando você tem tudo e ao mesmo tempo aquilo não representa mais nada para você. Pois é, você de fato vê isso aqui na vida deste homem. É exatamente o que está acontecendo, pois ele está na iminência de perder o que de longe é muito mais importante do que ele possuía. Sim, de longe, o que ele está na iminência de perder é muito mais importante. Esse era o caso desse pai, esse era o caso desse líder religioso, reconhecido, influente, famoso, poderoso, rico, mas tudo isso já não importava mais. Tudo aquilo que ele lutou para conquistar não tem mais valor algum, pois ele, como pai, estava perdendo o seu bem mais precioso, que era a sua filha amada. Alguns dentre o grupo desses homens poderiam talvez não estar entendendo a profundidade do que estava acontecendo. Poderiam pensar, bom, ele precisa manter a postura, pois se a menina morrer, ele tem que continuar com tudo aquilo que ele conquistou. Ele jamais pode abrir mão de tudo isto. Mas esse homem era mais do que um genitor. Ele era um pai e estava disposto a trocar tudo o que ele tinha amealhado pela cura da sua filha. E aqui temos a primeira coisa, o primeiro princípio que ele nos ensina. Pois mesmo diante de sua posição altaneira em Israel, ele não teve pundonor em se humilhar e se prostrar diante de Jesus. Ele não estava preocupado no que os demais líderes religiosos diriam. Ele não estava preocupado no que as pessoas ao seu redor iriam pensar. Ele apenas encontrou o Messias e se humilhou em sua presença. E o texto caprichosamente usa a expressão caiu aos pés, que significa descer de um lugar mais alto para um lugar mais baixo. Sabe, irmãos, Jairo viu a necessidade de sair do seu alto pedestal, de reconhecer a sua pequenez, de que ele não seria capaz de resolver os seus problemas e carecia de alguém maior do que ele para isso. Eu conversava com um irmão em determinada ocasião e ele me confidenciava a dificuldade que ele tinha em casa e às vezes diante dos seus filhos e da sua própria esposa, pois ele dizia o seguinte: quando eu digo algo na minha casa, tem que acontecer. E até referenciando, por exemplo, Mateus capítulo 5, do versículo 33 ao 37, quando Jesus diz, a sua palavra seja sim, sim, não, não. Eu entendi o princípio que ele estava utilizando naquele contexto, pois ele queria instruir os seus filhos e a sua família de maneira adequada, mas com isso ele acabou se colocando num pedestal tão alto e tão distante dos filhos, que ficou quase incomunicável, e o relacionamento foi se esfriando, se afastando, e como nós sabemos, os pais também são seres humanos, e às vezes erram, e daí? O que fazer?
no caso deste irmão, ele preferia manter o erro até o fim, ou a correr o risco de ser descredenciado na sua palavra. O fato é que isso causou muita dor, muito sofrimento em sua vida, na sua família e entre os seus filhos, até que ele entendeu que os pais sempre terão a autoridade e o respeito sobre os seus filhos quando esses viverem de fato segundo a vontade de Deus e os filhos verem neles um verdadeiro homem ou uma verdadeira mulher, mas no caso aqui do pai, um verdadeiro homem de Deus. Assim como Jairo, que não teve medo de manchar a sua reputação, descendo do seu pedestal, às vezes os homens e os pais mais santos terão muito maior êxito na criação e na influência dos seus filhos, quando esses os verem prostrados diante de Deus, buscando auxílio na realização de alguma tarefa e mostrando a sua total dependência do Senhor. Os seus filhos serão ricamente abençoados quando verem você buscando em Jesus o melhor meio para todas as coisas, inclusive para pedir perdão a eles quando você falha. Isso não é perda de autoridade, e sim realçar o seu amor e a sua honestidade na criação deles. Pais, seus filhos precisam verdadeiramente conhecê-lo. Sim, todas as áreas da sua vida, eles precisam saber quem você é verdadeiramente e que você é verdadeiramente salvo. E eles precisam ouvir o seu testemunho. Sim, sabe aquele testemunho que você conta para todos? Aproveite para contar com intimidade para eles. Isso vai fortalecer o relacionamento de vocês e edificar o coração deles. Pai, lidere os seus filhos, conduzindo-os a Jesus. Você que já teve a experiência de levar alguém a Cristo, sabe da alegria que é levar alguma pessoa a Jesus Cristo. Imagine levar o seu filho ou a sua filha a Ele. Meu querido, não espere. Não espere outra pessoa fazer isso. Seja você o facilitador para o seu filho chegar até Cristo. Jairo não deixou essa prerrogativa da salvação da sua filha nas mãos de outras pessoas ou da sua esposa. Ele foi atrás e ele mesmo se humilhou na presença de Jesus. Meu irmão, se você amar a Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças, com as forças da sua entranha, com todas as forças da sua alma, os seus filhos serão afetados por isso. Não negligencie a sua vida de intimidade com Deus. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que Jairo, ele não estava preocupado com quem ele era. Ele se despiu de tudo e se humilhou na presença de Deus porque ele queria a sua família, ele queria a sua vida, ele queria os seus filhos restaurados. No caso de Jairo, a sua filha restaurada e recobrada à vida. Por isso, pai, você pode fazer isso nesta manhã. Mas a segunda coisa que vemos está no versículo 23, na parte A aqui desse texto, que nós vemos como Jairo se aproximou de Jesus e como foi o seu clamor. A Bíblia vai dizer que ele rogava-lhe muito. Em algumas traduções, ele clamava muito. Você não roga ou clama de maneira a sussurrar, mas você grita, você expõe a sua alma, e é o que Jairo estava fazendo naquele contexto. Mas sabe o que é mais interessante dessa parte do texto? É que Jairo não chegou com bravata, dando carteirada e dizendo quem ele era para Jesus, do tipo, você sabe quem eu sou? Não, ele sabia que a sua influência, a sua posição social, nem o seu dinheiro poderia manipular Jesus a curar a sua filha. É por isso que ele clama, ele faz uma oração pública e de coração aberto, declarando a sua impotência, a sua falência. Em outras palavras, ele está dizendo, eu não posso fazer, mas o Senhor pode. Por favor, me ajude, pela sua graça e pela sua misericórdia, entre na minha casa, restaure e cure a vida da minha filha. No seu caso, poderia ser dos seus filhos. E ele faz o que todos os pais, meus irmãos, deveriam aprender a fazer. Pois ele declara a sua plena impotência diante daquele que é onipotente. Ele declara a sua total dependência diante daquele que é todo acolhimento. Ele faz a sua plena falência se tornar pública diante daquele que tem todos os recursos necessários para aplacar essa falência. Sabe qual é aquele problema? Ou sabe aquele problema que você tem aí, insolúvel? Aquele problema que você está enfrentando, que você não vê possibilidade de resolução? Pois é, esse era o caso de Jairo. Ele tinha um problema que era incapaz de resolver sozinho.
Então ele lança nas mãos de Jesus e confia que só Jesus pode resolver, ao ponto de se colocar inteiramente à disposição para obedecer no que for necessário. Irmãos, às vezes nós fazemos isso, colocamos nas mãos de Jesus, mas logo já pegamos de novo e vamos tentar resolver nós mesmos. Nós não obedecemos, nós não cremos, nós não colocamos ou depositamos a nossa fé. Mas o que Jairo fez foi ao contrário. Ele entregou a Jesus, descansou e obedeceu. Ele era incapaz, mas cria num Deus totalmente capaz de resolver o seu problema. Talvez você esteja nessa manhã numa situação parecida com a desse pai, e eu quero convidar você a depender 100% de Jesus para a resolução do seu caso. Ele é capaz de fazer, basta você entregar a Ele totalmente o seu coração. Mas aqui também temos um ensinamento profundo quanto à oração, pois esse pai se prostrou na presença de Jesus e orou por sua filha. Quando ele de fato viu a realidade, ele caiu aos pés de Jesus. Olha que ensinamento profundo para os nossos corações. E aqui vai uma pergunta para você: quando foi a última vez que você orou verdadeiramente pela vida dos seus filhos? E mais, em quais áreas você orava quando orou? Às vezes os pais estão muito preocupados com as questões sociais, econômicas, da educação, do lazer e etc. Mas quando foi a última vez que você orou pela salvação do seu filho? Pela vida de santidade deles? Pela caminhada deles com Deus? Assim como Jó fazia diariamente pelos seus filhos. Quando foi a última vez que você fez isso? Aí alguém poderia dizer: mas pastor, eu levo eles todos os domingos para a igreja. De fato, isso é uma bênção, e continue fazendo isso, mas não é o suficiente. Um detalhe interessante aqui nesse texto é que Jairo poderia ter terceirizado essa responsabilidade. Ele era um mandatário, ele poderia ter mandado algum dos seus servos interceder a Jesus para que Jesus viesse atender a sua necessidade. Assim ele não precisaria nem expor, ele não precisaria nem abrir o seu coração de maneira íntima na presença de Jesus. Mas esse pai não fez isso. Por quê? Porque ele mesmo entendia que ele precisava buscar ao Senhor na intimidade, pois ele entendia que essa era uma responsabilidade que Deus deu a ele. A filha dele era filha dele, por isso era a responsabilidade dele. Pai, guarde isso na sua mente, no seu coração. Não terceirize essa santa responsabilidade de buscar ao Senhor e de levar os seus filhos ao Senhor. Esse é um privilégio que o Senhor reservou a você. Faça isso, viva intensamente na presença do Senhor e influencie os seus filhos a imitar a sua vida de intimidade com Deus. Fazendo assim, certamente a sua família será ricamente abençoada pelo Senhor. Finalmente, nós vemos Jairo tendo uma postura muito sábia e, por que não dizer, fundamental. Ele convidou Jesus para ir com ele à sua casa. O versículo 23 e o versículo 24 depois aparece no versículo 38, Jesus já entrando, mas o versículo 23 e 24 vai dizer o seguinte: rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à beira da morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E Jesus foi com ele. Irmãos, eu acho lindo essa parte final do texto. E Jesus foi com ele. Saiba de uma coisa: Jesus nunca se recusa a entrar numa casa que abre a porta do seu coração a Ele. Aliás, é isso que vai dizer em Apocalipse capítulo 3. Eis que estou à porta e bato. Ele está batendo. E Jesus foi com Jairo, com todo o desejo de abençoar aquela casa. Assim, hoje pela manhã, se você abrir a porta da sua casa para Jesus e convidá-lo, Ele vai entrar. Assim como lá nas bodas de Caná da Galileia, a melhor de todas as decisões que aquele casal teve foi convidar Jesus para participar daquele casamento. Caso contrário, aquele casamento já seria uma tragédia no seu nascedouro. Mas quando Jesus entra na vida de uma família, é só bênção e a bênção do Senhor. Aqui também vemos Jairo tomando a maior de todas as decisões da sua vida e a melhor, que foi convidar Jesus para entrar na sua casa. E aqui temos um grande ensinamento, pois Jairo não queria apenas conhecer e professar Cristo no meio da multidão, ele também queria que Cristo estivesse na sua casa. Sim, convidar Jesus para habitar em nossos lares, junto com as nossas famílias, é a maior de todas as decisões e a mais sábia que nós podemos ter. E com isso estamos dizendo que queremos servi-lo além das quatro paredes do templo.
Irmãos, nós não podemos servir a Deus, ou não deveríamos querer servir a Deus apenas na igreja. Não, nós queremos e devemos servir a Deus e buscar Cristo, que Ele esteja também presente e seja o presidente das nossas casas, das nossas famílias e nos conduza. Se assim for, certamente a nossa vida e a nossa família será ricamente abençoada. Essa foi, sem dúvida, a melhor de todas as decisões de Jairo, e pode ser a sua, a de convidar Jesus para estar com você, na sua casa, na sua família, para além das atividades dominicais da igreja. Amados, a responsabilidade e a prerrogativa de educar os seus filhos no caminho do Senhor não é da igreja, é sua, e você nunca mesmo será capaz de fazer de maneira adequada essa tarefa, ou de realizar essa tarefa de maneira adequada, se não convidar Jesus para entrar na sua casa. Você, pai, é o homem macho que Deus colocou neste lar, para exercer essa função de magnífica importância. A mãe pode e deve ajudar, mas você é quem deve direcionar o seu filho, a sua filha, em oração, na leitura da palavra, ensinar os princípios da fé e da dependência em Deus. O texto de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, você conhece demais esse texto, diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Essa responsabilidade, meu irmão, é sua, a responsabilidade de ensinar enquanto caminha, isto é, de maneira peripatética, andando, ensinando, caminhando, chorando, sorrindo, na caminhada da vida. Mas o mais importante não é ensinar o caminho ou no caminho, é ensinar aquele que de fato é o único caminho, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Meus irmãos, muitas vezes os pais abrem mão deste santo privilégio, mas saibam, quando você abre mão, tem uma horda maligna esperando para ocupar esse lugar. O inimigo está na espreita para colocar no lugar que deveria ser seu, o de instrução e ensino, coisas que vão capturar a alma dos seus filhos. Isso acontece de maneira sorrateira, quase nunca você percebe no momento. Eu fico muito triste quando me deparo com pais relapsos nessa área, pois sabemos pela palavra do Senhor e por muitas experiências vividas que essa semeadura renderá uma colheita, e com certeza muito maior do que foi plantada. Amigo, só tem dois tipos de semeadura, ou para a vida ou o para a morte. Portanto, se você plantar para a vida, você colherá frutos para a vida. Mas se você não plantar para a vida, você não terá esses frutos na sua casa. Irmãos, não perca de vista esse santo mistério. Jairo não perdeu tempo em trazer Jesus para a sua casa, pois viu que sem Cristo em sua casa haveria apenas morte e não vida. Nesta manhã, não perca tempo. Convide Jesus para a sua casa. Tenha certeza que Ele está habitando com vocês, aí no centro da sua casa, e Ele tem o poder de trazer a sua filha, o seu filho, quem sabe, de volta dos mortos. Sabe, pai, você nunca será perfeito, e provavelmente não terá filhos perfeitos, mas tenha certeza, se Jesus estiver em sua casa e você direcionar a sua família pelos caminhos dele, certamente você colherá frutos abençoadores, oriundos desta relação. Se Jesus for o presidente da sua vida, certamente isso vai reverberar em bênção na vida dos seus filhos, e as marcas positivas serão inevitáveis. Eles verão em você uma vida de verdadeiro servo de Deus, uma vida de homem piedoso, por isso seguirão seus passos e se tornarão, de fato, homens e mulheres de bem e temente a Deus. E eu quero caminhar para o final da nossa mensagem fazendo uma pergunta para você, pai. Como você tem conduzido a sua família? A forma com que você conduz a sua família nos caminhos do Senhor vai influenciá-los no futuro, quando eles tiverem as suas próprias famílias. Por isso, não perca essa rica oportunidade de ser um presente de Deus na vida dos seus filhos e na vida da sua família. Absolutamente, guarde isso, absolutamente tudo o que você faz está passando uma mensagem para os seus filhos e para a sua família. Se você é um gentleman na rua, um homem totalmente gentil na rua, e um bronco em sua casa, a mensagem que você estará passando é das duas uma. Ou você é um sujeito esquizofrenizado ou um hipócrita. Mas se você é generoso,
atencioso, gentil, paciente, os seus filhos verão, sim, na sua ação, o modo adequado para tratar as pessoas desta maneira. Se o pai não mantém a palavra para nada, diz uma coisa e faz outra, os filhos logo aprenderão que essa é a maneira de se viver e se conduzirão assim. Mas se ele é honesto com as pessoas, com a sua família e mantém a palavra, ainda que custe doa, ele está dizendo que vale a pena viver desta maneira digna e os filhos se esforçarão para isso. Se ele ensinar os seus filhos a amar a Deus, meu irmão, guarda aqui. Se o pai, se você ensinar os seus filhos a amar a Deus de todo o coração, de obedecer a palavra do Senhor, dando o exemplo disso, os seus filhos não terão dificuldades de amar ao Senhor. Aliás, eles buscarão as suas próprias experiências pessoais, assim como eles veem as experiências que você tem como pai. Esses filhos amarão a igreja, contribuirão com seus dons, com seus talentos, com seus recursos. Os filhos que veem os pais contribuindo com generosidade e amor na igreja, não terão dificuldade de fazer, não terão dificuldade de amar e respeitar os irmãos, a liderança, pois viram o seu pai assim fazer. E isso será uma consequência abençoadora para a vida desses filhos. Concluo dizendo o seguinte: Jairo não perdeu tempo em restaurar a sua vida como pai diante de Jesus. Ele não deixou para amanhã a possibilidade de convidar Jesus para entrar em sua casa, de entregar a Jesus o que era mais importante para ele: a vida da sua filha e a vida da sua família. Jairo abriu mão de tudo, entregando a Jesus. E Jesus, em seu pleno amor, passou a habitar naquela família. Por isso, onde havia morte, onde havia a possibilidade da tragédia, a tristeza teria a palavra final. Jesus transformou tudo novamente em vida, em alegria, e aquela casa mergulhada nas trevas, agora é banhada pela inconfundível luz de Jesus. E você sabe por que tudo isso foi possível? Como tudo isso foi possível? Foi possível porque um homem teve a coragem de tomar a dianteira da sua vida, da sua família, de assumir o protagonismo na sua casa e se humilhar na presença de Deus, se submetendo para a restauração. E você, pai? Você que me escuta hoje pela manhã, você já tomou essa posição que Jairo tomou? A de entregar plenamente o seu coração a Jesus, primeiro para a salvação da sua alma e depois convidando Jesus para habitar em sua casa e transformar a sua família. Se você tem dado o exemplo que a sua família precisa, sim, o exemplo abençoador, amém. Louvado seja Jesus. Glória a Deus. Continua assim. Conduza a sua família aos caminhos do Senhor para a glória dele. Caso contrário, hoje pela manhã, você pode fazer como Jairo, se prostrar aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, visita minha casa, mas não seja apenas um visitante passageiro, seja de fato aquele que vai permanecer no meu lar. Se você fizer isso hoje pela manhã, eu tenho certeza, Ele vai com você. Assim como Ele não hesitou em ir com Jairo, Ele vai com você e vai trazer luz. Quem sabe a escuridão que você tem vivido na sua casa. Ele vai trazer alegria para suplantar a tristeza mórbida da sua casa. Ele vai trazer vida para a morbidez que lá existe. Esse é o Deus que nós cremos. Pai, você tem a prerrogativa de trazê-lo para o seio da sua casa. Seja uma bênção na vida da sua família. Nós vamos cantar mais uma canção e depois eu quero voltar orando com você que quer entregar o seu coração a Jesus como Pai e dizendo: Senhor, eu quero de fato pedir para que o Senhor entre na minha casa, na minha família e restaure todas as dinâmicas. Mas quem sabe você não é pai, mas está ouvindo essa mensagem e se identificou com a história de Jairo e em se identificando também quer fazer essa entrega hoje pela manhã. Nós vamos voltar depois dessa canção e vamos orar juntos em nome de Jesus.